Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Playzone. Eu me chamo Galk. Antes de começarmos, gostaria de pedir que se inscreva no canal, ative o sininho para que não perca as notificações e deixe o seu like, é muito importante. Hoje vamos falar sobre todos os dragões e o dragão que vive ali no reino dos demônios, que ainda não sabemos o seu nome. Então voltamos ali a falar sobre Neva, né? Neva, ele é um Namekushin, né? Então a gente vê que a nomenclatura de Namekusei, né, o Seijin, ela acabou sendo mudada, né? Por quê? Porque aqueles que viveram ali, né, nasceram e viveram num mundo, num reino do Daimaikai, eles acabaram colocando ali a nomenclatura original, né, dentro da obra. E aqueles que conseguiram escapar ali do Daimaikai, eles adotaram uma nova nomenclatura, né, como Seijin, né, pós Reino dos Demônios, né? Então, basicamente ficou desse jeito ali, ficou bem elaborado, né? Mas a gente vai ali assimilando as novas formalidades, né? De como a nomenclatura ela está sendo mudada dentro do anime. Então a gente vai ver muita coisa diferente a partir de agora e a gente vai contextualizar isso e tentar conectar isso com as informações antigas e as novas informações. E aqui a gente entende o seguinte: Neva, ele é da mesma raça, né, que o grande patriarca e que o filho de Katatsu, né? Então eles são da raça dragão. Então, quando o grande patriarca ele fugiu ali, né, do reino dos demônios, isso se passaram ali pelo menos 500 anos. Por quê? Porque a gente tem que contabilizar isso mais ou menos da data retroativa que o patriarca tinha. Então, ele está nessa fase aí de 500 anos. Então, com isso, tudo indica que o Neva ele possui pelo menos ali um milênio, né? Então ele tem mais de 1000 anos, cara, de vida. E isso é comprovado na questão quando o Rei Goma acaba dizendo para ele, ó, se você fazer tal coisa, eu aumento a sua expectativa de vida em mais 1000 anos. Então significa que o Goma ele tem ali o controle absoluto da magia, né? Então ele consegue usar essa magia para aumentar a expectativa de vida, né, de Neva, sem mesmo precisar fazer o pedido ali às esferas do dragão, né? Então isso é muito curioso. E por isso a gente conecta as coisas, né? Quanto maior a expectativa de vida ou tempo de vida do criador das esferas do dragão, a tendência é que as esferas do dragão realmente sejam muito mais fortes, né? Então, isso pode até mesmo se basear ali no Super Shenlong, né? A criação de Zalama, né? Então, ele já viveu muito mais que até mesmo Neva. Então, ele pode ser ali um ser muito mais antigo que Neva e além de ser antigo, ele também é um ser divino, né? Então isso é muito mais poderoso. Então, nesse primeiro momento, o que chama a nossa atenção é a habilidade de Neva poder ali convocar as esferas do dragão, como se realmente ele fosse o próprio criador, né? Ele consegue localizar e consegue convocá-las, né? Então a gente vê que ele tem ali aquele mesmo olhar ali, né, de Piccolo da Emao lá na obra de Dragon Ball, né? Então nem mesmo o Dendê ou o Grande Patriarca a gente não conseguiu ver se eles tinham esse poder de poder convocar essas esferas. Basicamente, o que dá a entender é que quanto maior o tempo de vida, né, do criador das esferas do dragão, mais poder e habilidades mágicas ele tem. Então isso aí é com o tempo, né? Então, basicamente, foi uma boa sacada aí e isso chamou muito nossa atenção, que acaba mostrando ali que realmente, né, um Namekuseidin, né, ali do reino dos demônios, ele seja superior ao Dendê, né. Então vamos lá. Então após o Neva ele conseguir ali convocar as esferas do dragão para ali o palácio, né, ele pega e reverte o processo de petrificação antes ali de 1 ano. O que nos dá a entender? Ele acaba forçando o Shenlong a reverter esse processo e conceder a ele os desejos, né? Mas aqui vemos uma incoerência, né? Então as incoerências elas podem acontecer dentro do anime, mas elas têm que também ser explicadas ou não, né? Então vamos lá. Após essa incoerência acontecer,
A gente analisa na seguinte forma: o prazo de um ano das esferas ele está relacionado após conceder o seu desejo, porque o que a Neva acaba falando, elas já realizaram um desejo, né? Então eu não consigo achar, né? Então, ou seja, após a sua petrificação, elas tendem a ficar um ano nesse estado para recobrar os seus poderes. Opa, peraí. Então elas têm que ficar em pedra para recobrar a energia? Correto. E também para não acumular a energia amaldiçoada ou energia maligna, né? Fato esse dito em Dragon Ball clássico, né? Então, no caso do uso excessivo, poderia causar o acúmulo de energia amaldiçoada, assim podendo fazer com que as esferas ficarem negras e com rachaduras, vindo a ter o mesmo fato ocorrido das esferas lá na fase de Dragon Ball GT. Então, a gente sabe que o uso excessivo ali das esferas do dragão na questão de consentimento de desejos ali mundanos, né? Isso acaba gerando ali a energia amaldiçoada. Então, isso aconteceu ali nessa questão do Neva ele forçar, né? Então, isso aconteceu um acúmulo de energia amaldiçoada. A gente não sabe a quantidade de energia amaldiçoada que acabou acontecendo. E a gente vai entender isso mais à frente e tentar encaixar isso na história. Então, após a despetrificação, Shenlong diz a Neva o seguinte: ó, você só pode usar um desejo dos três, devido a eu não conhecer as pessoas que estão fazendo o desejo. Calma, uma incoerência novamente. Ou simplesmente Neva, por ter um poder imensurável, Shenlong acabou reconhecendo isso, ele acaba manipulando, né, o dragão a dizer tal fala. Opa, vamos entender. Ou simplesmente as esferas do dragão não tinham poder suficiente para conceder três desejos, mesmo Neva revertendo seu estado. Então entendemos e colocamos esse ponto a seguir. O que nos dá a entender é que mesmo sendo tão forte, né, Neva sendo tão forte, há uma ligação entre o dragão e Dendê, o seu criador, onde Neva ele não poderia alterar os parâmetros das esferas do dragão, da Terra, apenas se Neva tomasse o lugar de Dendê, ou seja, ele deveria matar ali o Dendê e tomar o lugar de Kami-sama da Terra e assim ele, através do seu poder, recriar as esferas do dragão ao seu desejo e assim mudar os parâmetros, né, dos pedidos. Isso é um ponto a ser entendido, né? Ele deveria fazer isso para poder alterar, né, essa questão do Shenlong dizer ou não. Então, eu creio que na minha visão seja isso, e isso ficou um pouco estranho. Mas aí também há um outro ponto, isso seria impossível, né? Porque Neva, ele já é o criador das esferas do dragão do Daimakai. E aparentemente ele usa energia maligna, então não tem como, né? Por quê? Porque uma pessoa que tem ali a energia maligna, ele não ia conseguir criar as esferas do dragão da Terra com os parâmetros que ela está agora. Então, automaticamente, se ele matasse Dendê e recriasse os parâmetros da esfera do dragão da Terra, automaticamente isso criaria outros desejos diferentes, né, com muito mais poder, possivelmente. As esferas sofreriam uma mudança drástica, mas também poderiam acontecer algum tipo de penalidade, né? Voltando aí ao primeiro caso do dragão, né, na criação, quando Kami tinha ali em seu coração duas essências, uma essência branca e uma essência negra, né? Então ele tinha ali o poder amaldiçoado correndo em sua veia, né, em seu coração. E ele precisou se desfazer disso para poder recriar as esferas e seu Kami-sama da Terra. Então essa é a questão aqui. Então essa questão do Neva, né, ele ser muito antigo e ter muito poder, isso acaba manipulando ali a história de um jeito diferente. Poderia ele exercer e dar poder às esferas do dragão da Terra para poder assim conseguir conceder três desejos? Isso que a gente tem que levar em conta, se isso é possível. Porque uma coisa é você reverter o processo, mas uma coisa é você conceder energia às esferas do dragão, mas a incoerência é essa, ele não poderia fazer isso, né? Porque, lembra, as esferas do dragão, elas estão ligadas à vida de seu criador.
e a vida de seu criador é o que rege o poder das esferas do dragão. Então toda vez que as esferas do dragão... Então a questão do processo de petrificação é para que a esfera do dragão não receba energia amaldiçoada e que ela recobre a sua energia boa, para que volte a conceder desejos, né? E o Neva ele acabou quebrando esse paradigma, mas ele revertendo o processo não significa que ele deu poder para a esfera. Por isso a esfera só concedeu um desejo a ele, né? E não todos os desejos. Provavelmente ela não tinha recuperado o seu poder total. Isso é a explicação mais válida ali dentro da obra, e não aquela que o Neva deu. Mas pode acontecer ali, houve uma manipulação do poder, sim. Isso pode ter acontecido, a gente só vai conseguir entender isso lá na frente. Vimos então que realmente o Kaioshin ele acabou saindo ali do reino dos demônios cedo, quando ainda era criança, conforme dito lá no vídeo, né, a origem do Kaioshin, né? Provavelmente veremos ali que dentro do reino dos demônios há uma árvore Kaiju. Isso é canônico, cara. Isso não pode ser mudado. Não tem como você fazer algo diferente disso. Por quê? Eu vou explicar lá na frente ali, a gente vai entender essa metodologia. Tem que ter uma árvore semelhante dentro do reino dos demônios. Isso tem que existir. Porque não pode ter um furo de roteiro tão grande, diferente ali da questão do planeta, né, do Shinji. Ali tem uma árvore divina. E eu vou te explicar lá na frente. Então é dito que a raça do Kaioshin não é Kaioshin. Olha só que legal. Opa, calma aí então. Então aqueles que nascem no planeta divino da árvore Kaiju são Kaioshin e Kaiô. Coloca isso na sua cabeça. Então, aqueles que nascem num reino dos demônios, que provavelmente nascem de algum tipo de árvore dentro do reino dos demônios, eles são ali Grindjin, né? Ou Grandjin, né? Uma nomenclatura totalmente diferente. Opa, calma aí. Uma nomenclatura diferente, a gente já tá vendo isso, né? Esse tipo de nomenclatura diferente na questão dos Namekuseijin, né? Então, o Seijin, ele acaba retirando e ficou só o Jin. É a mesma coisa aqui, só que mudou. Então, Glório, né, diz ali para o Kaioshin da Terra que ele é um Grand Jin, né? Ou um grande Jin, né? Nesse sentido ali, né, a interpretação que é quando a gente escuta a primeira vez. E ele fala bem assim, pô, a sua raça é a raça que vive ali no segundo reino dos demônios, né? E vocês ali não são pessoas que saem, costumam ficar saindo, explorando ali outros reinos, né? Então, o Glório nos deu uma informação muito boa ali, né? Que são a raça, né, ali do Kaioshin, que é essa raça Grand Jin, né? É uma raça que fica mais ali no segundo setor, né? Então, eles não costumam ficar explorando outras regiões. Pô, mas se ele não costuma ficar explorando outras regiões, o que levou ali a raça dele a sair do Daimaikai e ir para outros planetas? Entendeu? Essa é um ponto que a gente tem que entender. O que fez ali eles saírem de um planeta, irem para um outro planeta, colonizar esse planeta e virarem ali os Kaiô e Kaioshin, né? E ali construírem o planeta divino. Isso a gente tem que entender e tem que ser explicado, porque essa conexão de fuga do Daimakai não é questão só exploratória. Ah, a gente foi explorar. Não, eles basicamente fugiram e recolonizaram ali um planeta, né? E aqui a gente tem que entender o seguinte, o terceiro reino ele serve ao segundo reino. O terceiro reino serve o primeiro reino e o segundo reino serve o primeiro. Então é uma hierarquia, né? Com isso, a gente tem que entender que o governante antigo era o rei da Burá, então ele governava todos os reinos. E o governante atual, ele é o rei Goma. Então o que nos dá a entender o seguinte, que o primeiro escalão de magins, né, eles vivem no primeiro mundo. E o segundo escalão de pessoas importantes, eles vivem no segundo mundo. Então, o Kaioshin da Terra, né, o Grande Jin, ou Grand Jin, ele vivia ali no segundo mundo. O que nos dá a entender que o Raça Dragão, né, a Raça Dragão dos Namekushin também viviam ali.
Mas por que você está falando que os dois povos viviam ali, né? As duas raças ou as duas tribos viviam ali? Simples. Na fala do Glório, o que nos dá a entender ali naquela conversa entre o Kaioshin e o Glório é que o segundo mundo é um mundo onde as pessoas exercem a tecnologia dentro do Daimaikai. Isso mesmo que você escutou. São pessoas que mexem com tecnologia. Então, como eles mexem com tecnologia no segundo mundo, eles fornecem todos os tipos de tecnologia avançada. Então, o que nos dá a entender é que as naves espaciais, as viagens ali, tudo é fornecido pelos Grande Jin, né? Então, provavelmente eles são uma espécie muito avançada na questão das tecnologias. Por isso eles são muito importantes ali dentro do Daimaikai. Por isso que quando o Glório ele acaba falando só algumas pessoas seletas dentro do segundo mundo podem ficar indo e voltando através ali daquele portal que tem ali que divide os três mundos, que hoje está ali com um selo de luz, né? Então, isso me fez pensar bastante e pensar o seguinte: se os Namekushin viviam também no segundo mundo, eles acabavam trabalhando em comunhão com os grandes Jin. Por isso que o Kaioshin ele conhecia os Namekushin, né? Lá, viajando através ali do mundo da questão. Provavelmente o conhecimento ele foi adotado e passado ali, né, pelos grandes Jin junto com a raça dragão, nessa coligação ali de informações. E isso é fácil de compreender e entender, porque se você olhar para o Namekusei você fala que ele não tem tecnologia, ele não tem conhecimento de tecnologia, mas sim ali eles acabavam vivendo juntos, né? As duas raças, as duas tribos no segundo mundo. E muito mais fácil os grandes Jins saberem tecnologia, criarem as naves e fornecerem essas naves ao povo da raça dragão ou todo o povo do reino dos demônios do que ali um próprio Namekuseidin acabar criando uma nave espacial. Isso ficou muito estranho de falar, né? Um Namekuseidin da raça dragão ou da raça guerreira colocar a mão na massa para criar uma tecnologia. Se é muito mais fácil um Namekuseidin criar uma esfera do dragão e desejar ali uma frota de nave espacial. Seria até muito mais prático, né, ele fazer esse desejo. Então, ali a gente vê que o terceiro mundo, ele tem um rei que se chama Tama. Ainda desconhecemos ali, né, como ele é, o seu formato, que tipo de poderes é, mas provavelmente ele é um Majin, né? Então ele tem poderes mágicos ali. Então o terceiro mundo são ali de raças inferiores, que provavelmente têm poder de luta baixo e servem como mão de obra ali para os outros dois reinos. O segundo reino, a gente não sabe ainda quem é ali o governante, mas provavelmente também ele é um Majin, né? Então ele tem ali habilidades mágicas. Provavelmente ele pode ser uma raça ali, né, que tem um poder superior ali ao do terceiro mundo ali. Então eles colocaram ali em categoria, né, em hierarquia. E o primeiro mundo, onde tinha ali o Daburá, que ele exercia o poder ali de rei, né? E agora é o Goma, né? Então a gente vê que o Goma ele é muito mais forte. O que nos dá a entender é o seguinte, que no segundo reino possam existir pessoas ali com características especiais, né? Então isso nos remete a pensar quanto forte é os Majins que estão ali dentro do reino 2 e dentro do reino 3, né? Porque aparentemente, ao nosso entendimento ali das falas, eles não têm um poder ali de luta que nem um Super Saiyajin, né? Então, eles têm ali a questão da manipulação mágica. Através da manipulação mágica, eles têm um controle de poder absoluto. Então, a gente vê isso ali na questão que já foi falada ali em Dragon Ball Heroes, né? Na questão de um outro cara ser um Majin que habitava o reino dos demônios. E ele também era muito forte, que era, né, o Demigra, né? Então o Demigra ele é um Majin ali que vive no reino dos demônios que foi selado há muito tempo, né? Então a gente sabe que realmente ele é muito forte. E tem outros aí, né? Tem o Metkabura e tem muitos outros. Então a gente tem que entender esse contexto na história. Ah, mas eles podem ser que não sejam canônicos, mas a gente não está falando de canonização.
a gente está falando de algo de questão de poder, de Majin, né? Então, eles são Majins, então eles servem como referência a outros personagens dentro da história. Então, se existe um Demigra, que é um Majin, que mexe com manipulação mágica e é extremamente forte, e o Metkabura, que é um outro também que mexe ali com magia e é extremamente forte e vivia no reino dos demônios, mesmo sendo de histórias diferentes, dá a nos entender que dentro do reino do demônio tem personagens extremamente fortes e poderosos que podem ser explorados. Por isso a gente vê que o Goma, ele é muito parecido com o Demigra, né? Assim, na aparência, na questão da roupa. Então, só que muda alguma coisa, né? Então a gente tem que entender esse ponto, né? Até onde vai a questão do poder, né? E outra coisa que a gente tem que entender é, dentro do reino dos demônios, o que nos coloca, o que nos remete, né, a palavra correta, é que os Namekushin e os grandes Jin ainda continuam sofrendo ali o processo de servidão, né? Ou vou trocar essa palavra de escravidão, né? Eles acabam servindo ali de mão de obra para o primeiro reino. Então, isso é uma questão que está sendo falada ali e você consegue visualizar que é uma hierarquia de poder, né? Então, eles não têm para onde correr. E o próprio Kaioshin, ele diz que ele não gostava, né? O povo dele não gostava de servir ali, né? O primeiro rei, né? Na questão de não gostava de receber ordens. Então, provavelmente, isso vai ser explorado mais à frente, mas a gente já tem que colocar essa ideia em mente, né? Que o segundo mundo e o terceiro mundo, eles servem ali simplesmente ao primeiro mundo e servem como mão de obra. Então o primeiro mundo ele fala, você obedece. E isso é um processo de servidão, né? De escravidão dentro do reino dos demônios. E assim terminamos a nossa análise. Fiquem atentos aos próximos vídeos que traremos mais informações sobre o mundo de Dragon Ball. Eu vou ficando por aqui. Até mais!